Ela não gosta de você? Ela não gosta. Gosta? Já começou? Aí outra, mamãe. Muito bem, gente. Vamos dar início então ao nosso culto de hoje. É um culto de oração e nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade e de modo muito especial pela vida do Mateus. Ele foi uma das pessoas que nós fizemos contato quando nós estávamos no centro fazendo distribuição do convite para o estudo bíblico, que vamos iniciar em junho, e ele foi uma das pessoas que entrou em contato comigo. E no começo foi bem engraçado porque eu tentei adivinhar quem era o Mateus, né? E eu errei todas as vezes que eu tentei adivinhar quem era o Mateus, né? Mas graças a Deus, desde então ele tem conversado comigo. Ele parece ser uma pessoa que ama a Deus. E tenho certeza que em junho, quando começarmos o estudo, vai ser de grande proveito. E o Andrew é amigo do Mateus, né? Já são amigos há 5 anos, né? Conheceram na igreja onde eles frequentam, né? Então, quero agradecer publicamente a presença de vocês dois. É uma honra ter vocês com a gente. Deus os abençoe. Amém. Tá bom? Vamos dar início lendo um trecho da palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Inclusive, eu tenho um presente aqui para o Mateus. O André eu vou dar numa outra ocasião. Não sabia que o André viria. Mateus, tem um presente para você. Obrigado. Deus abençoe. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. A Jéssica vai ler para nós. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Amém? Eu quero enfatizar aqui que Deus ele nos abençoa dando a semente para que possamos semear. O texto fala que ele dá o pão para nós nos alimentarmos. E o texto fala que ele faz isso para que a gente multiplique a nossa justiça em generosidade. Hoje eu quero conversar sobre generosidade daqui a pouquinho, tá bom? Vamos dar início então, na sequência, cantando o nosso primeiro hino, que é o número 105 da folha de vocês. Quem somos nós? O número 105. Quem somos nós? Também eu quero bem-vindar os irmãos que nos acompanham nessa transmissão online. Sei que há várias pessoas que nos acompanharão durante essa noite. Sejam todos bem-vindos também conosco, tá bom? É a primeira música que está na folha, tá bom? É a primeira música. Quem somos nós? Vamos cantar. Sejamos a Jesus e
quarta estrofe. O lavrador no seu largo lugar, paciente espera frutificar. Assim devemos servir então, com esperança em coração. Fiéis sejamos a Jesus e vamos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Muito bem, então o título desse hino diz: quem somos nós? Né? E a primeira proposta é que nós somos servos, nós somos soldados, nós somos atleta e nós somos um lavrador, né? Na seara do Senhor. Muito bem, na sequência nós vamos orar, pedir a Deus que abençoe esse tempo e vou pedir para o Oswaldinho estar orando. Inclua na sua oração a família do Mateus e a família do André. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos por mais um dia de vida, agradecemos também por esse culto e porque o Senhor permitiu nos reunirmos em seu nome. Pedimos também por tudo que será feito agora, pelos hinos, pela meditação, que o Senhor se faça presente. Pedimos também pelo Mateus, pelo Andrew, pelas suas famílias, que o Senhor nos abençoe, os guarde, proteja, e que possamos em breve nos reunirmos também. Isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. O segundo hino que nós vamos cantar está logo abaixo aí, Pela Graça Sim, é o número 94 do hino de louvor, tá bom? Pela Graça Sim. Então tem a primeira, a segunda estrofe, e logo abaixo tem um coro, tá bom? Vamos cantar. Foi na cruz do meu Senhor, encontrei a salvação, pois dos meus pecados todos deu-me perdão, e em doce comunhão rendo minha adoração. Pela graça sim, encontrei a paz enfim, protegido em seu amor, confiando sem temor. Graça sem igual, que excede e transborda em mim, lavou-me com seu sangue carmesim, pela graça sim. Segunda estrofe. Pelos vales que passei, compaixão mostrou a mim, sustentando-me aqui, por sua graça sim. Cada peso que eu levar, Cristo vem pra me ajudar. Pela graça sim, encontrei a paz enfim, protegido em seu amor, confiando sem temor. Graça sem igual, que excede e transborda em mim, lavou-me com seu sangue carmesim, pela graça sim. Muito bem, eu gostaria de abrir uma oportunidade a vocês
caso você tenha uma bênção para compartilhar, tá bom? Quero que você pense o que Deus tem feito na vida de vocês. E já adianto, aquilo que Deus tem feito não é porque você merece, é o que nós cantamos, pela graça sim. Então Deus, Ele expressa a bondade e o seu cuidado para conosco, de diversas maneiras. Então eu quero te dar uma oportunidade, se você quiser, contar algo que Deus tem feito na vida de vocês. Tá bom? Vamos ser bem breve. Então só levanta sua mão e eu te darei a palavra. Como que Deus tem te abençoado? Quem quer começar? Oswaldo. No nosso trabalho, né, tem sido dias bem difíceis, mas no final das contas, Deus tem ajudado. Um dia de cada vez, né? Amém. Quem mais? Uma bênção, algo que Deus tem feito na vida de vocês. Não fiquem tímidos, né? Eu vou contar, eu tenho umas 18 bênçãos para serem compartilhadas. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é o prazer que eu tenho de conhecer o Mateus. Sem sombra de dúvidas. Desde que ele nos contatou, eu tenho orado por ele, né? Então é um prazer conhecê-lo, juntamente com o seu colega, o André. Ficamos contentes, tá bom? Minha segunda bênção é o andamento da compra do lote, né? Nós estamos aqui há 3 meses e faz aproximadamente 14 dias que começamos com uma campanha para começarmos a adquirirmos um lote no Aratinga para a gente construir a igreja. Eu quero dar graças a Deus pelos tantos irmãos e igrejas que têm entrado em contato e querem nos ajudar. Nós vamos dar uma entrada para comprar um lote, que é de 20% do valor do lote. Então nós espalhamos uma campanha e nós temos 30 dias para arrumar 11 mil reais para dar entrada no lote. E em 14 dias Deus tem nos abençoado e nós já temos 8 mil reais prometido. Então é uma bênção, 8 mil reais já, para o primeiro lote. Só que nós queremos comprar 2 lotes, porque a igreja precisa de espaço para estacionamento, casa pastoral. E há pessoas que têm dito para mim que querem ajudar. O outro desafio são as prestações. Nós vamos pagar 36 parcelas de 1.337. E 19 irmãos já se comprometerem em nos ajudar, de várias cidades e diversos estados. Isso quer dizer que nós já temos R$900 prometido, de 1.337. Então eu quero contar isso como uma bênção. Gente, só se for a mão de Deus mesmo, para em tão pouco tempo várias igrejas abraçarem esse projeto aqui em Arapoti. Eu creio que Deus quer fazer um grande avivamento nessa cidade. Eu não tenho dúvidas. Então eu quero agradecer a Deus por isso. Também eu quero agradecer a Deus pela vida da Juliana, porque no sábado ela vai completar mais um ano de vida. Eu quero agradecer a Deus pela vida dela. E desde o início do mês eu tenho presenteado ela. Porque eu quero que ela se sinta importante, né? Ela é importante, então eu quero agradecer a Deus que no sábado a Juliana vai completar mais um ano de vida. Amém. Quem mais quer contar algo que Deus tem feito na vida de vocês? Jéssica? Eu quero agradecer a Deus pelo meu marido, pelos meus filhos, que são uma grande bênção de Deus na minha vida. E pelo cuidado dele, né, com a gente, assim, em todo o tempo, o sustento, né, tudo que Deus tem feito, né, pelas nossas vidas. Então, é um motivo de agradecer. Okay. Então, se o Ian nos assistir nesse culto, a sua esposa está falando que ama você muito, tá bom? Ela acabou de fazer uma declaração, tá bom? Quem mais? Tá bom, vamos cantar a terceira estrofe. Terceiro hino. O terceiro hino está logo abaixo, é o número 85, Nossa Glória é Jesus Conhecer, tá bom? São 2 estrofes. Número 85 é o hino que está logo abaixo aí do 94.
pouquinho, abra novamente a sua Bíblia no livro, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Também eu quero agradecer a Deus porque ontem eu participei de um culto online com a Igreja Batista lá em Diamantina, né? Onde nós tivemos nosso primeiro ministério, isso em 2008 a 2010, né? Fazem 11 anos. E ontem nós tivemos um culto online, participei junto com o pastor Carlos e os irmãos, foi uma bênção o culto ontem à noite. Quero aí mandar um abraço ao pastor Carlos e agradecer pela recepção online que vocês tiveram comigo e Juliana. Muito bem, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. Eu vou ler o texto. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos reunidos nesse culto no lar. Eu quero clamar ao Senhor nesta noite e pedir que o Espírito Santo nos conduza. Principalmente a Deus, iluminando o nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra, a grandeza dela, que Ele possa aplicar as verdades que estudaremos em nosso coração, para que possamos ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Mais uma vez eu quero apresentar o Mateus perante o Senhor, que nos visita, o seu colega Andrew, que também está aqui conosco. Peço ao Senhor que o Senhor os visite também com a Tua palavra. Como disse o texto, enriquecendo-o. Peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto de 2 Coríntios, capítulo 9, é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E eu acredito que de tantas orientações que ele traz nessa carta, ele traz uma orientação valiosa para a igreja dos dias atuais. É algo que eu tenho notado que falta muito nas igrejas. Não estou falando mal das igrejas, ok? Mas o que Paulo vai nos ensinar aqui nesse texto é uma verdade para o crente que é verdadeiro, o crente que é autêntico. Ou seja, ele vai ensinar a nós uma vida que vale a pena ser vivida. Eu tenho visto a vida de muitos cristãos e eu confesso a vocês, não é uma vida que vale a pena ser vivida. Então qual é a vida cristã que vale a pena ser vivida? Aqui, ó, é uma vida que ela não é vivida exclusivamente para si mesmo. Gente, se você viver só para si mesmo, você é muito infeliz. Nós precisamos aprender a viver para os outros. Nós precisamos incluir as necessidades dos outros na nossa agenda. Isso é vida cristã que vale a pena ser vivida. Eu preciso aprender a notar pessoas, a perceber pessoas. E esse texto ele vai falar exatamente sobre isso, que é a postura da generosidade. Vocês que são cristãos, vocês precisam ser generosos. E o que seria generosidade? Generosidade é o ato de ter compaixão do próximo. É o ato da partilha. É o ato da solidariedade. É o ato da dádiva. Aqui, ó. Generosidade é o ato do compromisso com a necessidade do outro. E eu acho isso muito interessante, porque nós vivemos dias onde nós estamos sendo estimulados a pensar somente em nós mesmos. Nós vivemos uma sociedade extremamente egoísta. As pessoas, elas só pensam em si mesma. Então eu gostaria de olhar para um personagem da Bíblia Sagrada e ver o que ele fez para ser generoso. Eu quero usar esse personagem da Bíblia Sagrada como uma referência de generosidade.
E eu estou me referindo a Barnabé. Quer ver só? Leia comigo Atos, capítulo 4, versículo 32. Atos, capítulo 4, 32 a 37. A Stephanie vai ler para a gente. Atos, capítulo 4, 32 a 37. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos discípulos. Olha que interessante. Esse texto de Atos narra como vivia a igreja primitiva. Às vezes algumas pessoas me perguntam, pastor, qual que é a igreja verdadeira? Sabe qual é a igreja verdadeira? Aquela que imita os discípulos. Aquela igreja que tem na sua vida prática o que os discípulos faziam. E aqui eu tenho um modelo de como viviam os crentes do primeiro século. Eu quero trazer isso para a minha igreja. A igreja batista que pretendemos plantar aqui na cidade, eu quero que ela seja uma réplica exata da igreja. Quando nós falamos de generosidade, nós vamos falar um pouquinho sobre Barnabé. Eu já vou comentar um pouquinho sobre ele. Sabe qual é o princípio bíblico? O princípio bíblico é o seguinte: melhor dar, completa alguém, do que receber. O princípio bíblico é melhor dar do que receber. Agora, o que foi que Barnabé fez de tão extraordinário que fez com que os apóstolos lhes chamassem de Barnabé? Porque o nome dele não é Barnabé. Barnabé foi um apelido. O nome dele é José. Mas por que chamaram ele Barnabé? Colocaram o sobrenome dele de Barnabé. O texto fala o seguinte, veja comigo o versículo 37. Quem pode ler novamente? Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ok, leia o versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. Para aí um pouquinho. Olha que interessante que diz o texto bíblico. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Então, o nome Barnabé foi um apelido que foi dado a ele pelos apóstolos. Ele devia ter alguma postura, algum comportamento com os necessitados da igreja, que aquilo chamou a atenção dos apóstolos. Eles falaram, esse moço aí, chama José não. O nome dele é Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Essa palavra exortação, no grego, quer dizer parakletos, que é um dos nomes dados ao Espírito Santo, o Consolador. Eles identificaram em Barnabé, olha que interessante, uma postura que o Espírito Santo tinha, que o Espírito Santo tem. O Espírito Santo é chamado Consolador. E eles chamaram José de Parakletos, o Consolador. Essa palavra Parakletos, ele poderia ser traduzido como foi traduzido aqui em Atos, né? Como exortação. Essa palavra Parakletos poderia ser traduzido como Consolador, mas também poderia ser traduzido como descanso. O filho do descanso, o filho da consolação, o filho da exortação. E essa palavra consolação quer dizer aquele ato de aproximação quando nós estamos chateados. Você já notou alguém
frustrado? Alguém que está para baixo? O que seria Paracletos? É aquele ato de aproximação. Eu me achego àquela pessoa e eu vou acolher a dor dela. Esse ato chama consolação. E Barnabé foi identificado como uma pessoa assim. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes nós estamos passando por um momento triste. Talvez alguém falou alguma coisa, talvez alguém teve uma postura de comportamento que me magoou, me chateou. Então o que seria o Paracletos? É aquele ato que eu vou estar ao lado. E fala a verdade, todos nós aqui precisamos de pessoas como José, que vai estar ao lado, né? Aquela pessoa que anima. Sabe, você está para baixo, você está cabisbaixo, você está passando por um problema em casa, ou por um problema de relacionamento, e você está para baixo, e você tem aquela pessoa que chega e te dá um up, que te dá um suporte. É José. E os apóstolos chamaram ele, você é Barnabé. Você é consolador. Você exorta as pessoas, você anima as pessoas. Eu acredito que quando nós chamamos uma pessoa de amigo ou de amiga, é esse tipo de pessoas como Barnabé que nós gostaríamos de ter perto da gente. Alguém que dá um suporte. Alguém que a gente gostaria de chamar amigo. Então, veja só. Barnabé, ele é uma figura extraordinária nas páginas do Novo Testamento, mas também é uma figura bem discreta. Você não vê ele, Barnabé, tendo o holofote voltado para ele. Pelo contrário, ele está discreto, ele está trabalhando comum. Inclusive, foi Barnabé que acolheu Saulo, quando ele se converteu. A primeira pessoa da igreja, porque ninguém aceitou Saulo de Tarso. Eles desconfiavam de Saulo, porque Saulo era um perseguidor da igreja. Se você ler o livro de Atos, quem se arrisca e se aproxima de Saulo foi Barnabé. Inclusive foi Barnabé que apresenta Saulo de Tarso aos demais outros apóstolos. Você vê, por exemplo, no final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que Marcos deixou a viagem. Vocês lembram da história que João Marcos deixou? Adivinha quem acolheu João Marcos quando ele desistiu daquela viagem missionária? Foi Barnabé. Como é bom termos pessoas assim na igreja. Pessoas atentas. Às vezes nós estamos na igreja e o semblante de alguém mudou. Tem pessoas na igreja que não notam. Não nota o seu semblante. Não nota que o seu temperamento está alterado, que o seu humor mudou. É lógico que às vezes nós chegamos para a igreja e nós queremos ficar na nossa, né? Quero ficar na minha, tá? Não quero conversa. É verdade. Mas também é verdade que muitas pessoas vão para a igreja e elas não são notadas. Sabe por quê? Porque falta esse gesto tão concreto de compaixão, que é generosidade, que Barnabé tinha e muitos cristãos, infelizmente, não têm. Irmãos, generosidade é uma marca de uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira, ela é generosa, porque ela é constituída de pessoas generosas, né? E o texto bíblico vai falar o seguinte, né? Que os discípulos daqueles dias, os cristãos, eles tinham algo em comum. O que é que eles tinham algo em comum? Veja o texto, Atos 4, 32. Eles tinham algo em comum. Atos 4 vai falar sobre isso. O que é que eles tinham em comum? Quem pode ler o versículo 32 e 33? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ok, para um pouquinho. Gente, primeiro está falando de cristão e não está falando de pessoas que não são cristãs. Está falando de cristão. Ele vai dizer que um era o coração e a alma. Em que eles eram comuns? A Juliana vai ler agora. Continua, Ju. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Agora continua, Juliana.
pois nenhum necessitado havia entre eles. Para aí. O que é que eles tinham em comum? Duas coisas. Primeiro, o que eu tenho não é meu, é nosso. Segunda coisa que eles tinham em comum, não havia necessidade entre eles. Agora, pare um pouquinho para pensar. Nós estamos falando da igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século era uma igreja clandestina. E quando nós olhamos para a história da igreja do primeiro século, nós descobrimos que muitos cristãos eram perseguidos. Muitos dos cristãos foram presos, foram mortos. Muitos cristãos tiveram seus bens confiscados pelo Estado. Muitos cristãos viviam à margem da miséria, à margem da pobreza. Muitas mulheres perderam seus maridos porque foram presos ou porque foram mortos. Nós tínhamos viúvas na igreja. E pense um pouquinho o quadro social dos judeus do primeiro século, que eram cristãos. Se a mulher perdesse o seu marido, ela perdia o provedor do lar, porque naquela cultura, mulher não trabalhava. Mulher ficava só em casa. A Jéssica, a Stephanie, a Juliana têm o privilégio de trabalhar fora. As mulheres daqueles dias não podiam. Então, se você tira o provedor do lar, quem vai suprir o pão nosso de cada dia? O texto bíblico vai informar para a gente que havia muitos órfãos na igreja, que perderam seus pais, porque foram presos ou porque foram mortos. Quem vai ser o provedor daquelas crianças? Então havia necessidade reais. Para vocês terem uma ideia, o culto a Jesus naqueles dias era ilegal, era proibido. Você acha que eles cantavam hinos? Você não vê a história cantando hinos público até o terceiro século. Por quê? Porque você iria se autodenunciar. Muito louvor era cantado no coração apenas. Naqueles dias, havia um alto índice de desemprego entre os judeus cristãos. Porque se você converte ao cristianismo, você era demitido. Ninguém dava emprego para uma pessoa que fosse um judeu convertido. Também naqueles dias, havia um alto índice de inadimplência em relação aos impostos. Os impostos cobrados pelo Estado romano eram muito altos. Você não tem emprego, você perdeu seu marido, ou você perdeu seus pais, você não tem trabalho, aí tem que pagar os tributos. Então, consegue imaginar que a vida, nesses dias, não era uma vida fácil. Então você pensa, então eles passavam uma grande necessidade. Não. Mas como não, pastor? Porque o texto bíblico fala que a igreja cristã do primeiro século, a igreja, não está falando de uma meia dúzia, a igreja do primeiro século era constituída de irmãos generosos. O que é meu é de todos nós. Por isso que o texto fala que um era o coração e um era a alma. Não havia necessidade entre eles. Agora a gente chega em Barnabé. Dentre tantas pessoas que eram generosas, uma pessoa se destacou dentre os demais. E não porque ele queria nome, porque ele foi uma figura discreta. Mas os gestos de Barnabé eram tão superlativos, era tão exagerado, que não era possível que ele não fosse notado. Aí a gente chega no versículo 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu e o trouxe e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, uma das figuras que se destaca por gestos de generosidade foi Barnabé. E segundo a Bíblia, ele possuía uma propriedade.
E ele vendeu a propriedade, ele pegou o dinheiro e levou aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam na medida que alguém tinha necessidade. O que é generosidade? Generosidade, irmãos, é o ato voluntário de repartir o que eu tenho com aqueles que têm necessidade. Ó, eu não estou falando de assistencialismo, tá? Talvez em uma outra ocasião eu vou traçar diferenças. O que é generosidade e o que é assistencialismo? Eu não estou falando de assistencialismo. Estou falando de generosidade. Também não estou falando de sociabilidade. Muitas pessoas confundem generosidade com sociabilidade. Também não é. Generosidade, irmãos, é um ato voluntário e investir em um outro irmão em Cristo, principalmente. Porque quando a Bíblia fala sobre generosidade, a Bíblia fala para fazer assistência principalmente aos domésticos da fé. Barnabé, ele pensava assim: tudo que eu tenho granjeado, tudo que eu tenho conquistado, eu não vou guardar só para mim. Eu vou doar. Eu vou repartir. Eu não vou gastar tudo comigo. E quando nós falamos de generosidade, é necessário que haja duas coisas na vida de vocês. Primeiro, deve haver vigilância. O que é vigilância? O que faz um vigilante? Uma sentinela que está numa guarida. O que ele faz? Ele observa. Quando nós chegamos numa igreja, quando nós estamos nesses nossos encontros, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar atentos. E às vezes vocês dão pequenos sinais que alguma coisa não está legal. E eu preciso estar atento. Se você vai ser generoso, você precisa de vigilância. Irmãos, nós precisamos de gente que note gente. Nós precisamos de gente que goste de gente. Nós gostamos tanto de animais. E eu não tenho nada contra isso. Eu tenho um cachorro que eu gosto muito dele, o Hulk, né? Ele é o meu amigo. Mas eu vejo tantas pessoas valorizando mais animais do que pessoas. Cuidando mais de animais do que pessoas. A Bíblia pede para que eu cuide dos animais. Sim. Mas não que eu ame como eu devo amar a mim mesmo. A Bíblia fala sobre o mandamento que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, mas eu devo amar o próximo como a mim mesmo. E eu não vejo gente notando gente. Se você não se despertar para essa vigilância, você não vai conseguir ser generoso. Uma segunda coisa que você precisa para ser generoso, você precisa de contabilidade. Isso mesmo, contabilidade. Você precisa saber se você tem o que doar. Você precisa saber se você tem com o que repartir. Eu não estou falando apenas de coisas. Pode ser seu tempo. Tem pessoas que não têm tempo para mim. Não pode parar de fazer o que está fazendo para se dedicar um pouquinho à necessidade de uma outra pessoa. Tem filhos que não têm tempo para os pais. Tem pais que não têm tempo para os filhos. Tem marido que não tem tempo para a esposa. Você precisa administrar o seu tempo. Isso também é gesto de generosidade. Quando eu dou do meu tempo. Generosidade não é apenas repartir um pouquinho da minha despensa. Também é, gente. Também é repartir o arroz, o feijão. Também é. Mas generosidade também tem a ver com repartir dos seus talentos. Vocês têm talentos natos. Vocês têm capacidades dadas por Deus. E às vezes tem uma pessoa que precisa da sua capacidade e você não é capaz de doar do seu talento. Eu tenho aqui pessoas que sabem ensinar. Sabem ensinar. E talvez você conhece alguma criança, um adolescente que está com dificuldade na escola. Mas você é tão alheio, você é tão indiferente,
Que você não percebeu que você poderia doar do seu tempo e do seu talento e sentar com aquela criança e ensiná-la. Alguns de vocês têm habilidades administrativas. São bons administradores. É um talento. E às vezes você não percebe que tem uma irmã, um irmão que carece de conhecimento, de sabedoria, que está passando por problema financeiro. E não é porque ele não tem dinheiro. É porque ele não sabe administrar. E você poderia ser generoso. Não é pagar a conta do ciclano, do fulano tal. Não, é sentar com ele. Olha, eu posso repartir um pouquinho com você com o meu conhecimento administrativo? Ah, eu quero. Ok, vamos sentar um dia, eu vou na sua casa e vou te ensinar. Vocês têm talentos. Por que não repartir isso? Nós precisamos dessa contabilidade para sermos generosos. Agora olhando para coisas, né? Para bens. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Seja honesto. A pergunta é a seguinte. Não precisa responder em voz alta. Tudo que você tem em casa, você precisa mesmo? Tudo que você tem em casa, você precisa mesmo? Todas as camisetas que você tem. Vamos dar um exemplo. Você precisa mesmo de tudo aquilo? Por que eu estou comentando isso? Nós temos muito mais do que precisamos. Sabe por quê? Porque o teu Deus é generoso com você. E você não é capaz de ser generoso com uma outra pessoa. Então, necessitamos dessa contabilidade. E Barnabé, segundo as Escrituras, ele foi um homem assim. Então, você tem sido abençoado. Não é porque você teve sorte. Não é porque você trabalhou. Porque tem muita pessoa que trabalha que não tem dinheiro. Sabe por que você tem o que tem? Porque o teu Deus é generoso. E você deveria, no mínimo, imitá-lo. E agora, com todo esse pano de fundo, com todo esse cenário, eu vou entender o que Paulo falou à igreja de Corinto. Agora vamos voltar para 2 Coríntios novamente e vamos ler o texto segundo essa ótica. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 a 11. Ora, aquele que dá semente, essa expressão, aquele que dá semente, está se referindo a Deus, ok? Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, ó, ele dá a semente e dá o pão. Não é você que granjeia, é Deus que te capacita para trabalhar. E ó, se Deus retirar o trabalho e o vigor físico, se Deus permitir tu parar na cama, tu não vai ter o bom almoço cada dia, não. Deus, segundo o texto, ele dá a semente e dá o pão. Continua. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Aqui é comigo. Ele dá semente, ele dá o pão, ele supre minha necessidade, ele aumenta a minha sementeira, o texto fala, e ele também pode multiplicar. Sabe quando ele vai multiplicar? Ele vai dizer nas palavras posteriores. E multiplicará os frutos da justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Sabe o que eu tenho aprendido na minha caminhada com o Senhor? E eu quero destacar duas pessoas. Primeiro, o pastor Sean. Foi o pastor que me levou a Cristo. E eu também quero destacar uma outra pessoa. Lógico que há outras pessoas. Não quero ser injusto com ninguém. Mas duas pessoas me afetou nessa área aqui. Uma foi o pastor Sean. A segunda pessoa foi o seu Oswaldo. Pai do Oswaldinho. Nessa questão de generosidade. Tiveram outros. Eu poderia citar vários outros nomes. Não quero ser injusto com ninguém.
Mas o que eu sei de generosidade, olha, eu vi esses homens sendo usados por Deus para abençoar vidas, e não pense que eles empobreceram. Deus foi lá e multiplicou. Quanto mais o pastor Sean investia, mais Deus trazia para ele investir. Parecia que não acabava. E eu vejo Deus usando pessoas. Eu tenho aprendido a ser generoso. E não é porque eu ganho muito. É porque eu sou obediente. E na medida que eu entrego, gente, é incrível. Deus traz em dobro. E Deus nunca tem faltado comigo. É lógico que na medida que você vai sendo generoso, o seu coração se dilata. E você precisa de sabedoria. Porque eu já investi em certas pessoas. Não é que eu perdi, eu não tive retorno. Mas tudo bem. Deus sabe por que eu investi. Mas o fato é, eu não empobreci. O texto fala que uma pessoa pode enriquecer-se. Não é ficar rico, é ficar rico em gestos de generosidade. Barnabé foi um homem assim, uma pessoa generosa. Ele viu uma necessidade, ele percebeu uma necessidade, ele foi lá e ele pôde investir. Eu quero terminar. Eu quero terminar fazendo uma pergunta a vocês. Qual foi o segredo de Barnabé? Por que ele era assim? Eu tenho uma sugestão. Quando a Bíblia vai falar sobre ele, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Irmãos, na medida que passamos a andar com Deus, ficamos cheios do Espírito Santo. Ninguém vai ficar cheio do Espírito Santo no louvor. Ninguém vai ficar cheio do Espírito Santo sem andar com Deus. Na medida que você anda com Deus, você passa a imitá-lo. Paulo vai dizer na carta aos Efésios capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus. Barnabé, ele era generoso porque o seu Deus era generoso. E Barnabé, por andar com Deus, ele imitava Deus. Por isso que as pessoas no seu entorno disse, você chama Barnabé, filho da exortação. Olha que desafio nós também andarmos com Deus. Eu quero encerrar fazendo uma afirmação, mas não se ofenda comigo. A minha afirmação é a seguinte: por que algumas pessoas não são generosas? Porque elas não andam com Deus. É impossível alguém que anda com Deus não ser generoso. Jesus foi generoso. E ele entregou sua vida por nós. Ele não precisava morrer na cruz. Ele voluntariamente se entrega na cruz como oferta pelos nossos pecados. E por que Jesus foi generoso ao ponto de dar sua própria vida? Porque ele andava com Deus. Então eu espero mesmo que você não simplesmente tome uma decisão e diga assim, não, a partir de agora eu vou ser vigilante, eu vou contabilizar para que eu possa ser generoso com as outras pessoas. Não, o que eu estou falando, anda com Deus e ele vai indicar para você a forma como você deve viver. E você vai ver, chegarão situações e Deus vai falar no seu coração, doa do seu tempo, doa dos seus talentos, pode doar dos seus recursos, mas eu tenho conta para pagar, pode doar. Eu vou superabundar, porque sou eu que te dou a semente e é eu que te trago o pão. Pode repartir. Irmãos, nós podemos ser generosos se andarmos
Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo privilégio que estamos tendo nesta noite de cultuá-lo na beleza da tua santidade. E principalmente obrigado pelo privilégio que estamos tendo de estudar a tua palavra. De olhar para o texto de 2 Coríntios, de olharmos para o texto de Atos e extrairmos verdades práticas para as nossas vidas. Continua nos dando direção. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino para nós terminarmos esse culto no lar? Se você está com a folhinha de vocês, na segunda página você tem lá o hino que está na parte superior, Meu Deus é bom, número 20. Na segunda página, Meu Deus é bom. Todos acharam? Esse hino tem 2 estrofes, né? Vamos cantar ele, porque tem tudo a ver com aquilo que nós aprendemos, né? Sobre Deus sendo o nosso maior exemplo de generosidade, né? E Ele é generoso porque Ele é bom. Vamos cantar esse hino. Onde encontro forças para as provas que me dás, como estar alegre em meio à dor, em angústia de alma, como posso eu cantar, como achaste paz na cruz, Senhor. Embora sem compreender, eu hei de confiar, e do caminho que traçaste não vou me afastar. Buscando teu conselho, tu me deste direção, em todo tempo e lugar, meu Deus é bom. Como ofereces teu perdão ao pecador, onde encontrarei a proteção? Alguma cura para o meu interior, quando silencias na oração? Embora sem compreender, eu hei de confiar, e no caminho que traçaste não vou me afastar. Buscando teu conselho, tu me deste direção, em todo tempo e lugar, meu Deus é bom. No coro foi dito: buscando o teu conselho, tu me deste o quê? Direção. Será que Deus falou com você hoje? Será que Ele te deu direção porque você o buscou? A resposta é sim, eu tenho certeza. E sabe por que Ele te deu direção? O coro vai dizer porque Ele é bom. Então todas as vezes que Deus nos orienta, Ele está demonstrando sua bondade para conosco. Amém? Então tá bom. Então vamos curvar nossas cabeças, vamos orar para encerrar esse momento. Eu vou pedir a Jéssica que ore, terminando, agradecendo pelo aprendizado, e que Deus continue então dando essas orientações. Então vamos terminar. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esse tempo que a gente pôde aprender do Senhor, da tua palavra, Pai. Obrigada pela vida do pastor. O Senhor tem usado o teu servo, Deus, para